Graça e paz, queridos, muito bom nós estarmos juntos aqui para nós começarmos a nossa mentoria. É uma alegria poder receber cada um de vocês aqui, para nós estarmos juntos nesse tempo. Eu já quero agradecer o carinho, quero agradecer vocês que estão aqui de forma ao vivo, você que está assistindo aí depois em outro momento também a aula, e hoje é a nossa primeira aula da nossa mentoria ministerial. Eu queria poder começando agradecendo a Deus, agradecendo a cada um pela confiança. Queria convidar vocês a fechar os olhos de vocês para que a gente possa estar se reunindo em oração nesse momento, consagrando esse tempo, que seja um tempo muito precioso na presença de Deus, esse tempo de mentoria, esse tempo de crescimento, que você possa agora se desconectar um pouquinho de todas as coisas, possa se concentrar naquilo que você vai receber da parte de Deus aqui para a sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador em nome de Jesus, tá bom? Então, quero poder contar com cada um orando aí no seu quarto, onde você estiver, no seu escritório, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou, Pai, para nós estarmos reunidos, aprendendo uns com os outros, Senhor, sobre ministério, sobre liderança, sobre a vida pastoral, sobre crescimento, sobre entender o nosso chamado, sobre vida cristã. E eu te peço que a tua graça esteja sobre cada um de nós, que o teu Espírito esteja se movendo de uma maneira poderosa, Senhor, que esse tempo seja um tempo de ativação ministerial, Senhor, que possa haver um tempo de graça sendo liberado, que não seja apenas instruções, mas que possa haver um ativar do teu Espírito no chamado, no ministério, que possa haver direções claras, ó Pai, que possa vir uma nova fase, uma nova temporada sobre o ministério de cada um que aqui está, Senhor, participando dessa mentoria, que possam ser dias, ó Pai, de crescimento, possam ser dias abundantes, no nome de Jesus Cristo. Eu já abençoo, Pai, e declaro que durante essas ministrações, ó Pai, vai haver um romper em todas as áreas, área financeira, na família, na casa, em nome de Jesus eu abençoo a cada um, Senhor, eu quero já repreender toda oposição maligna, tudo que se levanta para tentar impedir, ó Pai, a bênção, para impedir que eles prossigam até o final. Eu declaro que aquilo que eles começaram, eles vão terminar, eles não são daqueles que deixam coisas pela metade, Senhor, e eu te agradeço por cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Agora eu peço para vocês só fechar o áudio de vocês. Se vocês puderem só fechar o áudio, vai ser muito, muito bom para que a gente possa fazer a nossa caminhada aqui, né? Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para nós vai ser um tempo muito, muito precioso em nome de Jesus. Gente, o áudio tá bom aí? Só dê mais um ok aí para mim. Só preciso saber se vocês estão conseguindo ouvir bem, se todos estão ouvindo bem. Só faz um sinalzinho aí para mim, dá um joinha, manda um ok aí. Ok, beleza. Vamos lá, então. Vamos começar, então, a nossa primeira aula, a nossa primeira ministração. E eu já quero, assim, agradecer a Deus pela presença de tanta gente tão importante. Eu queria, sim, pedir para vocês, anote, que você possa ter um caderno aí da mentoria, que você possa escrever, principalmente, alguns textos bíblicos, que você possa escrever as referências bíblicas, algumas frases, pelo menos os tópicos, porque quando você escreve é muito mais fácil a didática, né, para você aprender e receber tudo aquilo que Deus tem para você. O propósito da mentoria ministerial é nós falarmos um pouquinho sobre o nosso crescimento ministerial pessoal e também no nosso chamado, né, de maneira coletiva. A gente tem aqui todos os níveis de pessoas, nós já temos pastores, temos líderes, temos pessoas que ainda não são pastores, então eu vou tentar usar uma linguagem onde a gente possa envolver a todos. Vamos estar falando sobre chamado, vamos estar falando sobre o nosso ministério pessoal, coletivo, sobre igreja, sobre nosso crescimento, né, como corpo de Cristo. Vamos estar falando também, vamos ter um tempo, eu vou estar provavelmente fazendo um contato e agendando com vocês para que a gente possa ter alguns momentos individuais também de atendimento, para a gente estar ajudando de forma individual no seu chamado. Eu acredito que a grande maioria aqui já está envolvido em igreja, no chamado, no ministério. Se não está,
você vai, com certeza, até o final dessa mentoria, entendendo a importância, né, de estar servindo o corpo de Cristo, a importância desse crescimento. Eu já quero aqui parabenizar vocês por essa busca pelo conhecimento. Não tem como crescer no ministério se você não buscar. Sabe, eu costumo dizer que o tamanho do nosso ministério é tamanho da nossa fome por conhecer da palavra, por conhecer. A Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas das coisas que ainda não aconteceram na nossa vida ministerial, no nosso chamado, às vezes é por causa também da nossa negligência da busca pelo conhecimento. Deus não pode nos levar além daquilo que nós conhecemos, né? Então, conhecimento é muito importante. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai concretizá-lo, vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, ele começou algo na nossa vida e agora ele deseja continuar. Esse crescimento ministerial, ele precisa ser algo contínuo. Então, Filipenses 1,6, já anote aí, eu estou começando a falar sobre a importância do crescimento no chamado ministerial. Eu vou ter algum tempo que eu vou falar muito aqui, né? E vocês vão ter depois alguns tempos para perguntar, para a gente fortalecer o entendimento de alguns assuntos, mas é você receber, você pegar a caneta, você anotar. Eu creio que a unção vai ser liberada também aqui enquanto eu falo, né? Não vai ser simplesmente informação, mas vai ser uma ativação de muita coisa até que você já sabe, de muita coisa até que já está no seu coração, eu tenho certeza disso. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Sabe, eu aprendo muito com Jesus. Ele, sendo Cristo, ele buscava o crescimento, e nós que precisamos, como líderes, como pastores, nós precisamos buscar esse crescimento em todo momento, né? O crescimento ministerial, o crescimento através da palavra, o crescimento como vocês estão investindo numa mentoria como essa, num tempo de parar tudo e dizer: eu vou investir no meu ministério, vou investir no meu chamado, vou investir no sonho de Deus para a minha vida, né? Outro texto que eu quero que vocês anotem aí, Efésios 4:13, né? Diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, né? Até que nós possamos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu gosto disso, até que nós possamos chegar na maturidade, sabe? Nós nascemos de novo, agora nós precisamos crescer, né? Há um texto que diz que o Senhor, a expectativa dele é que nós possamos ser filhos maduros e não meninos. E às vezes Deus não pode nos entregar algo maior no nosso ministério, no nosso chamado, porque temos, às vezes, nos comportado como meninos. Mas quando nós vamos buscar crescimento, entender sobre crescimento, nós automaticamente estamos buscando por maturidade. Então, filhos maduros já podem acessar a herança. Anote isso, filhos maduros têm acesso à herança. Por isso que no teu chamado, por isso aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai fazer no seu ministério tem muito a ver com maturidade, tem muito a ver com o seu crescimento. Isso nos confronta um pouco, mas o tamanho do seu ministério, o tamanho do seu chamado é o tamanho do seu crescimento. Deus não pode dar além daquilo que você tem a capacidade de suportar. Por isso que buscar conhecimento e maturidade são coisas importantíssimas. E maturidade não tem a ver com questão de tempo, porque tem muita gente que tem muito tempo de igreja, mas ainda é imaturo, né? Maturidade tem a ver com entendimento, com revelação, com aquilo que o Senhor tem para a sua vida e você praticar. É o quanto você está disposto em obedecer aquilo que Deus tem falado para você. 2 de Pedro, capítulo 3, anote aí também, estou dando algumas referências, alguns fundamentos aqui sobre crescimento. 2 de Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora para todos sempre. Amém. A Bíblia fala sobre crescer na graça e no conhecimento. Anote aí, crescimento ministerial precisa ser na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. João capítulo 3, versículo 30.
diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos entender que o crescimento que nós estamos falando é no conhecimento aqui, né? Mas o maior de todos no ministério sempre é ele. É necessário que ele cresça, que ele apareça na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Mais um, Lucas capítulo 1, último versículo aqui, só para a gente dar esse fundamento. Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Olha, ele crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, você vê que toda a Bíblia fala muito sobre crescimento. Esse é o desejo de Deus, que você cresça, que você tenha entendimento, revelação. Irmãos, eu costumo dizer, se nós descobrirmos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, ninguém vai parar a gente. E eu quero declarar que esse conhecimento vai levar você a um novo romper da sua vida pessoal, do seu casamento, porque o que você vai receber nesses dias não é simplesmente para você, vai atingir toda a tua família, o teu chamado, as pessoas na igreja, essa unção liberada também, porque não é simplesmente uma instrução. Eu quero declarar, e eu estou liberando essa unção que nós temos vivido aqui, eu quero declarar que seja muitas vezes mais sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério, que você não receba apenas conhecimento, mas que você também receba da unção que possa colocar você, possa ativar, possa destravar você para viver tudo que Deus tem para você. Então, é muito importante. Eu estava aqui um pouco antes de começar, Deus falou algo no meu coração. Eu até compartilhei aqui com a minha esposa sobre o que é ministério. Anote aí o que é ministério. Ministério, vocês estão aí comigo? Amém? De vez em quando dá um amém aí. Né? Participe, se envolva. Eu quero declarar, nós estamos falando sobre crescimento, e esse é o tempo de um grande crescimento, esse crescimento interno, esse crescimento que você vai receber dentro, crescimento ministerial, vai se manifestar também pelo lado de fora. Quero declarar aos pastores que estão aqui, vocês vão ver, porque vocês estão crescendo para dentro, vai crescer também aí no lado de fora, o ministério, né? Como diz a palavra, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você que é um líder, você que está aqui, que ainda não lidera, mas já está entendendo a importância do crescimento, está investindo no seu crescimento, quero declarar esta unção para te posicionar nos lugares de crescimento, nos lugares estratégicos. Eu quero declarar aqui para vocês, eu estou falando com gente estratégica que está aqui. Eu estou falando com gente aqui que está em lugares estratégicos, para um tempo estratégico, para uma missão estratégica de Deus. Por isso, Deus está te preparando, Deus está te posicionando. E Deus falou comigo aqui, agora há pouco, antes de começar, uma definição sobre ministério. Anote aí, o que é ministério? Nós estamos aqui numa mentoria ministerial. Ministério é ter coragem de viver o desconhecido com aquele que conhece todas as coisas. Ministério é ter coragem de enfrentar o desconhecido com aquele que conhece todas as coisas. Uau! Nós não conhecemos tudo, nós não sabemos o que vem por aí, e eu acho lindo porque no ministério Deus nunca fala tudo de uma vez só. Deus nunca conta tudo. Se ele contasse tudo de uma vez só para José, José não ia. Se ele contasse tudo para a gente, né, as perseguições, as lutas, os temores, aquilo que a gente vai enfrentar, as perseguições, com certeza, muitos de nós já teríamos desistido. Mas ministério é isso, é ter coragem de enfrentar o desconhecido com aquele que conhece todas as coisas. Anotaram aí? Vamos lá, o que é ministério? Ministério é ter coragem de enfrentar o desconhecido com aquele que conhece todas as coisas. Quem é aquele que conhece todas as coisas? Ele é o nosso Deus. Você não conhece, você não sabe o que está por vir, mas Deus sabe. Nós só precisamos confiar a Deus. Às vezes a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do novo, né? Mas eu quero declarar, e às vezes as pessoas com tanto medo do novo, com tanto medo do desconhecido, ficam paralisados, nunca entram naquilo que Deus tem chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós.
Deus trouxe vocês aqui para essa mentoria, o que fez você se inscrever, o que fez você parar aí onde você está, parar tudo a correria, a agitação, para estar estudando, tirando um tempo para investir no seu ministério, no seu chamado, é o fogo, é o chamado de Deus que arde dentro do seu coração para fazer algo mais pelo reino de Deus. Com certeza, não é isso? Existe um fogo, existe um chamado de Deus. Agora, né, nós precisamos, para exercer o nosso ministério, para dar uma resposta ao chamado de Deus, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre chamado. Eu estou dando uma introdução falando sobre crescimento e falando que esse é o plano de Deus, que você cresça, né? Que esse é o propósito do Senhor, que a gente venha alcançar maturidade. E quando a gente chega nesse nível de maturidade, ele começa automaticamente a liberar coisas. A herança é colocada, né? Então, assim, eu gosto daquela frase, né, que não é que Deus está preparando uma bênção, ele está preparando a gente para aquilo que ele já preparou. Na realidade, esse nível de maturidade, esse nível de entendimento é o Senhor, só que às vezes a gente está tão ansioso, a gente às vezes quer pular etapa, a gente quer que seja rápido aquilo que Deus falou, a gente quer correr, Deus está dizendo, ei, respeite cada etapa, respeite as fases. Quem está comigo aí, posso dizer amém? Pode dizer amém aí? Respeitar as fases, não pular degraus, é fundamental para o ministério. Tá? Então, todos nós aqui, se nós estamos entendendo que no ministério é importante crescimento, o tamanho do seu ministério é o tamanho da sua busca pelo crescimento. Vou repetir, o tamanho do seu ministério é o tamanho da sua busca pelo crescimento. Então, você precisa crescer internamente, lendo livros, fazendo cursos, estudando a palavra, principalmente a palavra. Nós precisamos crescer. Por quê? Porque não é uma empresa simplesmente. Nós precisamos ler sobre o ministério, ler livros sobre a área no qual nós estamos. A minha pergunta, já para começar a confrontar você, é: qual livro você está lendo sobre o ministério? Qual livro que você está lendo na área de crescimento que você está atuando? Né? Com quem você tem encaminhado, buscado informações? Então, é muito importante não somente a gente pegar coisas ali, mas a gente ter um plano de crescimento. Um plano de crescimento. Anote isso. Eu preciso, escreva aí, eu preciso ter um plano de crescimento. Você sabia que as maiores empresas do mundo, elas têm um plano de crescimento, alguma delas até para 100 anos. Até 100 anos, eles já sabem o que vão fazer. Eles têm um projeto, têm um plano de crescimento. Qual o seu plano de crescimento? Tem gente que não sabe nem o que vai comer amanhã. Né? Quanto mais um plano para 100 anos. Não sei nem se eu vou estar vivo, pois é. Mas a gente precisa ter um plano para as próximas gerações. A gente precisa olhar com os olhos da fé, um plano para 1 ano, um plano para 5 anos, um plano para 15 anos. Nós precisamos, por quê? Porque o tempo passa muito rápido. Aonde é que você quer chegar financeiramente? Aonde é que você quer chegar junto com a sua família, no chamado, no ministério? Quando você sabe que você estabelece um plano de crescimento, você também consegue fatiar o que você precisa fazer. Ora, se eu quero me tornar um pastor em 10 anos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar, eu preciso estudar teologia, eu preciso fazer alguns cursos de capacitação na área ministerial. Então, é muito importante que você tenha um plano de crescimento. Por quê? Porque tendo um plano de crescimento já é difícil, sem um plano de crescimento é muito complicado. Eu vou falar aqui para vocês, e eu quero que vocês anotem aí, 8 impedimentos ou 8 barreiras ao crescimento, que vocês vão ter que superar essas barreiras ao crescimento, ao chamado de Deus, aquilo que Deus espera de mim e de você. Então, é fundamental que você consiga romper essas barreiras. Número 1, qual é a primeira barreira no que diz respeito ao crescimento, no qual nós estamos falando aqui, começando essa primeira aula, dando um fundo aqui, um panorama sobre tudo aquilo que nós vamos falar. Estamos falando sobre maturidade, sobre crescimento, a importância da busca, a importância daquilo que você está falando, e agora nós vamos falar sobre 8 pontos, né, que são impedimentos ao crescimento. Número 1, a ideia de que crescimento é automático. A ideia
de que crescimento é automático. Isso é um grande impedimento, né? Eu suponho que eu vou crescer, pastor, eu vou crescer naturalmente. Chega uma hora, queridos, que nós achamos que nós estamos crescendo sozinhos, mas que, na realidade, nós paramos de crescer. Você precisa continuar. Crescimento não vem do nada. Crescimento no chamado e no ministério, ele precisa ser buscado, ele precisa ser desejado. Chega uma hora que nós precisamos parar de esperar quem nós gostaríamos de ser e nós precisamos agora se tornar a pessoa que nós queremos ser. Porque tem muita gente que diz, como eu gostaria de ser um pastor, como eu gostaria de ser um líder, como eu gostaria... Chegou a hora de você parar de desejar para se tornar a pessoa que você sonha. Para isso, você precisa entender que crescimento precisa ser intencional. Escreva isso, gente. Crescimento precisa ser intencional. Eu quero ver os cadernos aí, quero ver as anotações de vocês, né? As mulheres, os homens aí com a canetinha lá de marca-texto. Olha lá, o pessoal já está aí mostrando aí. Quero ver essas frases depois. O Nando está aí junto, pastor Vanderlei, Tarcísio, tem a galera que está todo mundo aí anotando, buscando, né? E é assim que a gente vai crescer, né? Pastor Elias está lá, está todo mundo, é assim que a gente vai crescer. Então, a ideia que crescimento é automático é uma grande barreira. Tem gente que diz, tem muita gente que espiritualiza o crescimento ministerial. Claro que quem dá o crescimento é o Senhor, sim, mas tem gente que acha que não, é Deus que dá o crescimento, sim, mas não esqueça, eu falei até no imersão, né? Um plantou, outro regou e Deus deu o crescimento. Deus só deu o crescimento porque alguém fez a sua parte primeiro. Então, essa ideia de que crescimento é automático, nós precisamos cuidar. Às vezes, a gente é tão espiritual que a gente quer que Deus faça a nossa parte no que tange ao crescimento. Deus vai te usar segundo o teu conhecimento. Deus não pode ir além daquilo que você conhece. Se você conhece o Salmo 23, Deus vai te usar para um nível de pessoas que Ele sabe que pode alcançar aquelas pessoas com o Salmo 23. Agora, se você já decorou o Salmo 139 de cor, né, então Deus vai te usar segundo o Salmo 139. Se você, então, quanto mais você tem conhecimento, mais Deus pode te usar. Maior é o nível, né, que Deus pode te levar a outros níveis. É importante, por exemplo, né, cada nível de crescimento, você vai ter que melhorar, por exemplo, o seu português. Eu estou cada dia buscando mais, por exemplo, meu crescimento no português. A gente tem, né, pessoas formadas na igreja, engenheiros, juízes, nós temos... eu tenho ali professores de português, nós temos professores universitários na igreja, e esses dias eu recebi um bilhetinho, pastor, você está falando muito no gerúndio. E eu disse, gerúndio é de comer? É brincadeira. Mas eu tive que começar a me ouvir para que eu pudesse melhorar na minha comunicação. Então, porque, de repente, para uma pessoa que não tem um entendimento, passa tranquilo. Mas, para mim poder me comunicar com uma pessoa que já é uma professora de universidade, eu preciso crescer também no meu, vamos dizer assim, no meu vocabulário, no meu português, e eu tenho que ter humildade suficiente. Eu poderia reclamar e dizer, essas pessoas só criticam a gente, essas pessoas só querem falar mal, ou eu posso pegar aquilo ali como, não, realmente eu quero aprender, quero entender, né, o que estão falando, como que eu posso melhorar, né? Que a gente tem a tendência de dizer, não, eu já não quero mais saber, essa pessoa é cri-cri, ela que arrume outra igreja. Não, eu quero que ela fique ali, quero que ela me ajude a crescer. Eu só vou ter que ter humildade suficiente para crescer. Então, crescimento, essa ideia que crescimento é automático, isso você precisa deletar. Anote aí, crescimento precisa ser intencional. Amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aí. Vamos lá, então, segundo ponto, segunda barreira ao crescimento. Segunda barreira. Não sei como crescer. Alguém já falou isso? Pastor, até quero, sou apaixonado por Jesus, mas não sei
como crescer, qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer, o que é necessário. Então, isso é uma barreira. As pessoas falam, até quero, mas eu não sei como. A decisão, só o fato de você decidir crescer, já é um ponto importante. Ter clareza do que deseja já é muito importante. Quando vocês decidiram fazer uma mentoria ministerial, isso já é um ponto muito importante. Quem sabe alguns disseram assim, eu não sei como crescer, mas eu vou fazer essa mentoria aí para mim ver como que eu posso crescer. Então, só o desejo de fazer um curso como esse, uma mentoria como esse, isso já é um sinal que você está na rota do crescimento. E eu quero já liberar mais palavras proféticas, declarar que conforme você vai crescendo, seu ministério vai crescer, suas finanças vão crescer, seu ministério vai crescer, sua casa, as pessoas que estão debaixo da sua liderança vão crescer. Agora, não saber como crescer, sabe? Planejar as mudanças de forma intencional vai te ajudar no crescimento. Anote isso, é muito importante. Anote assim, ó, eu preciso planejar as mudanças de forma intencional. Eu preciso planejar as mudanças de forma intencional. Sabe, planejar as mudanças de forma intencional vai te ajudar no crescimento. Você quer ver uma coisa que vai te ajudar, você não sabe como crescer. Primeira coisa é planejar o crescimento que você almeja, tenho falado aqui. Segunda coisa que vai te ajudar a crescer é ter um mentor. Ter um mentor é uma das chaves para quem deseja crescer e não sabe como. Você precisa ter um mentor na área de crescimento. Por exemplo, na área de finanças. Você tem dificuldade na área de finanças, quer crescer financeiramente? Quer crescer financeiramente? Quem é o teu mentor na área financeira? Quem é que você abre as suas finanças e mostra que você dá liberdade para te confrontar, né? Você tem um planejamento de mudança. Eu estou usando aqui a área financeira. A área financeira no ministério, para quem lidera, é uma coisa muito importante. Tem gente que tem muita unção, mas não tem organização. E por isso não prospera. Ele é ungido, mas é desorganizado. Por isso não tem crescimento. Porque crescimento tem a ver com unção e organização no que diz respeito, no que tange o chamado, no que tange as finanças, no que diz respeito a essas coisas. Então, é muito importante que você tenha um mentor nessa área, na área financeira, na área ministerial, no casamento, né? Nem sempre o teu mentor ele vai conseguir falar em todas as áreas. Você pode ter um discipulador sobre a tua vida. Você tem um pastor, você tem alguém que ora, alguém que libera o espiritual, o profético sobre a sua vida. Mas, às vezes, em determinada área, você vai precisar buscar alguém que tenha um conhecimento, que seja um mentor, que seja um treinador, que seja um coach naquela área, que possa te ajudar. Agora, no que diz respeito ao espiritual, você tem o seu pastor, né? Você está buscando no que diz respeito ao ministério. Vocês estão comigo entender essa parte? Isso é muito importante que você entenda isso. A necessidade, não sei como crescer, como que eu faço? Planejar mudanças, ter um mentor é uma das chaves também. A terceira coisa, eu já falei aqui, né? É ler na área que você deseja crescer. Não tem como, você tem que correr. Quais são os livros que você tem lido? Quantos livros você tem lido? Né? Essa é uma questão que nos confronta bastante. A gente quer crescimento, a gente está esperando Deus fazer e Deus está esperando a gente buscar conhecimento. Porque, às vezes, o que você precisa é só um conhecimento. Às vezes, é só um princípio que está te travando de você viver uma nova fase, de você viver coisas maiores. Então, você precisa ler na área que você deseja crescer. É atitude, é disciplina, é foco, é alvos, é avaliações. Escreva aí, eu preciso ler na área que eu desejo crescer. Eu preciso ler nas áreas que eu preciso crescer. Anote aí essas palavras, algumas palavras no que diz respeito ao crescimento. Palavra número 1, atitude. Vai ter que quer crescer, você vai ter que levantar da cadeira. Não tem, pastor, não tenho tempo, eu acordo 6 horas da manhã. Quer crescer, vai ter que acordar às 5. Não tem como.
Você só vai ter mudança se você mudar os teus comportamentos. Você só vai ter resultado nas áreas de mudanças da sua vida, nas áreas que você se permitir, nas áreas que você buscar. Ministério, todo mundo diz que tem um chamado, mas deixa eu falar, por que nem todo mundo prospera? Você conhece, eu conheço muitos homens de Deus cheios do Espírito Santo, mas que não crescem. Por quê? Porque eles são homens de Deus, mas não buscam conhecimento. A unção é crescer na graça e no conhecimento. Sabe, é muito importante. Deus pode fazer da maneira que Ele quiser, Deus pode fazer na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, como Ele quiser. Mas existem princípios. Deus pode fazer milagre, transformação da água em vinho, né? O Tiago Brunet fala isso, né? Tem uma mensagem sobre isso. Pode transformar a água em vinho. Deus pode fazer um milagre aqui no ministério, trazer crescimento. Deus pode. Isso é milagre. Mas, normalmente, o que acontece é por princípio, é por processo de pegar uva, amassar uva, todo aquele processo de fermentação. Isso demora tempo, demora anos, às vezes, para ter um bom vinho. Então, às vezes, a gente só quer viver o ministério, o crescimento através de um milagre, mas a gente não quer viver as coisas através de um processo, porque processo demora, mas é o processo. José... as duas, eu estava falando com o bispo Júlio Bertullo, e ele falou algo bem interessante que eu guardei no meu coração. Existem dois tipos de pessoas, José e Daniel. Os dois chegaram numa posição, na mesma posição de liderança, de ministro, né? Só que José, ele cresceu para baixo e, de repente, chegou no lugar alto, e Daniel, ele foi os processos, foi devagarzinho, crescendo, né? Eu não sei se o teu perfil ministerial é mais José ou se é mais Daniel, que de repente, ou se é Daniel, que é processual. Mas o importante é estar crescendo. Então, atitude é necessária nesse crescimento. Disciplina, gente. Se tem uma coisa, anota essa palavra bem grande, circula, bota aí com uma cor diferente, porque a disciplina é muito importante. No ministério, a disciplina não basta saber, é fazer as coisas que você sabe e perseverar nelas todos os dias. Disciplina na oração. Quer crescer? Eu preciso ser disciplinado na oração, ser disciplinado no jejum, ser disciplinado até nas leituras, ser disciplinado no plano que eu montei do meu próprio crescimento, porque tem gente que tem um plano, mas não tem disciplina em permanecer no plano. Ele tem a atitude de começar, mas ele não tem a disciplina de permanecer. Vocês estão comigo aí, gente? Então, essa atitude, essa disciplina, ser disciplinado, eu vou até o final, eu não vou parar, eu não vou deixar nada pela metade. Outra palavra que você pode anotar é foco. Você tem um foco, você tem um ministério, você determinou no teu coração, Deus falou. Só que a gente tem essa mentalidade, Deus falou algo sobre o meu ministério, e a gente acha que é do dia para a noite, a gente lê a Bíblia e a gente acha que vai ser rápido, vai ser fácil, que crescimento é bem rápido, é bem tranquilo, porque você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. E deixa eu falar para você, na vida de Davi, quando Deus fala que ele vai ser rei, quando ele é ungido, até chegar o momento de concretizar o que Deus falou, passou ali muitos anos, acho que 17 anos. Então, você está disposto a passar por esse processo até você viver a promessa. Eu preguei domingo na igreja sobre a palavra que Deus dá a Abraão, né? 25 anos depois, nós estamos preparados, estamos prontos para ser treinados, passar pelas etapas de Deus, né? Nesse caminho, nessa trajetória de crescimento, porque a palavra já está ali. Agora, eu preciso crescer e ter a maturidade para que eu possa chegar na posição onde Deus quer. Sabe o que eu tenho visto no meu ministério, nessa caminhada? Anote isso que eu vou falar. Tão importante que ter fé para chegar é ter sabedoria para se manter. Tão importante quanto ter fé para chegar é ter sabedoria para se manter. Porque se você chegar numa mesa, às vezes não é difícil chegar, mas o difícil é se manter.
E para se manter numa mesa, você vai ter que aprender a linguagem daquela mesa. Você vai ter que aprender, né, a cultura, o protocolo daquele lugar. E para que você não possa ser exposto. E, às vezes, Deus não nos permite chegar em alguns lugares porque a gente ainda não está pronto para aqueles lugares. Deus não quer queimar a sua chegada naquele lugar, ou ele não quer te expor. Eu fiz um vídeo há pouco tempo e disse que até o não de Deus é para nos blindar, é para nos proteger. Tantas coisas que eu queria que Deus fizesse no meu ministério lá atrás, e eu ficava, Deus, por quê? Eu vejo Deus fazendo na vida de tanta gente. Quando que vai chegar a minha hora? Quando que vai chegar a minha vez? E realmente Deus não podia abrir, né, como eu falei no vídeo, as cortinas do chamado, porque senão ia me expor. Eu não estava pronto teologicamente, eu não estava pronto em várias áreas. Então, a história que você tem construído no lugar onde Deus tem te plantado hoje é o que vai te habilitar para aquilo que vai vir. Vai vir muita coisa grande sobre a sua vida. Os melhores dias do teu ministério, do teu chamado, não ficou para trás, está vindo aí nos próximos dias. Você vai viver coisas sobrenaturais, coisas poderosas. Agora, você não pode desprezar o que você está vivendo hoje. Você não pode desprezar o lugar onde Deus te colocou. Você não pode desprezar os mentores que Deus tem colocado perto de você. Você não pode desprezar a palavra que tem vindo sobre a sua vida, a geografia profética onde Deus tem te inserido. Por quê? Porque essas coisas é que vão te habilitar para a promessa maior que Deus fez. Para o macro, é como você lida, é como você está investindo no teu crescimento nessa fase agora, que vai determinar a velocidade daquilo que você vai viver no teu chamado. Quantas pessoas já eram para estar mais na frente no chamado, só que nunca decidiram buscar o conhecimento, se habilitar, pegar a habilitação. É igual o carro, né? Para você dirigir o carro, você precisa fazer o curso, precisa fazer o teste, precisa passar na prova e ter a habilitação para que você possa conduzir. E para nós conduzirmos o ministério, o rebanho de Deus, o chamado, para a gente liderar é algo muito sério. Você precisa estar no nível de conhecimento para ter maturidade, para receber a habilitação, para você ir para a próxima fase. Então, a história que você está construindo no lugar onde Deus te colocou, e a minha pergunta é, todo mundo está construindo uma história? Como que as pessoas vão lembrar de você no lugar onde Deus te colocou? Como alguém que não fazia nada, como alguém que só reclamava, ou como alguém que está sendo relevante? Ei, querido, relevância não tem a ver com o tamanho, porque eu conheço pastores que têm megas igrejas, mas que não são relevantes. Então, não se compare relevância com tamanho de igreja, tamanho de ministério, ou por seguidores no Instagram. Não faça isso, porque isso só vai atrapalhar o seu crescimento, sabe? Você não precisa se comparar com ninguém. Comparação é um dos grandes inimigos e grande barreira do crescimento também. Então, vocês estão comigo aí? Faz um sinal, levanta a mão aí. Nando, que bom que você está aí, Nando. Obrigado. Joinville será tomado pela glória do Senhor através da tua vida aí. Você é uma pessoa de influência. O Nando é um exemplo disso. Ele está numa cidade, começando uma igreja, um desafio, mas ele já é uma pessoa influente naquele lugar, é uma pessoa de relevância naquele lugar. E isso é fundamental para o ministério. Ser relevante é tão importante quanto ser grande. Amém? Nem todo mundo que é grande é relevante, mas todo mundo que é relevante um dia vai se tornar grande. Isso é importante. Então, anote isso aí, tá? Você veio, desceu agora. Aleluia. Tiagão está aí. Glória a Deus. Que bom, gente. Estou feliz de estar aqui com vocês. Está dando aí para pegar alguma coisa? Tá muito rápido? Vocês estão conseguindo anotar aí, gente? Estão conseguindo? Pastor Senilson, Mária, glória a Deus. Que bom que vocês estão aí junto. Leonir, está dando certo aí? Bênção. Pastor Elias, estamos juntos, tranquilo? Podemos continuar, então? Então, é muito importante, nós estamos falando dessas barreiras ao crescimento, né? Nós estamos na segunda ainda. Eu falei sobre não saber, não sei como crescer. Isso é uma grande barreira. Vamos para o número 3, tópico 3. Vamos lá, qual é a terceira barreira? Tem gente que diz assim, terceira barreira, essa não é a hora certa.
Eu chamo, se você quiser, a barreira do momento certo. Eu gosto daquela história, não sei se vocês já ouviram. Número 3 é a barreira do momento certo, tá? É a barreira ao crescimento. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história do marinheiro. Eles fizeram uma festa para condecorar, né, para honrar o marinheiro, porque o marinheiro tinha salvado uma criança que tinha caído em alto mar. E eles fizeram uma festa, chamaram a imprensa, chamaram todo mundo para honrar, né, esse grande feito desse marinheiro que pulou em alto mar, tal. E eles foram fazer uma entrevista com ele e disseram: como é que você fez isso? Que bravura! Ele disse: não, eu não sei como que eu fiz isso, eu estou procurando até hoje a pessoa que me empurrou. Alguém me empurrou na água e eu acabei indo, né? Então, o que eu quero falar? A barreira do momento certo, às vezes a gente vai precisar de um empurrão. Quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo que ela deveria fazer, maior é a chance de que ela nunca vai fazer. Quanto mais você está procrastinando algo que já era para você ter começado, nós estamos falando de crescimento, está sempre esperando o momento certo. Não, ainda não é o momento, ainda não é o momento, não é o momento. Na realidade, isso tem um nome, é falta de determinação. Isso é procrastinar. E chegou o momento de você parar de procrastinar coisas que você já deveria estar fazendo, livros que você já deveria estar lendo, cursos que você já deveria estar fazendo, posicionamentos que você já deveria estar fazendo, tendo. Então, essa é uma grande barreira. Ainda não é a hora, ainda não é a hora. Já passou quantos anos? Vai esperar mais o quê? Vai esperar ficar velho? Vai esperar... A gente está sempre dando uma desculpa. Queridos, posição de liderança, posição ministerial, posição de governo, não é para quem espera as coisas acontecerem, é para quem se levanta para fazer a coisa acontecer. Você não é alguém que fica esperando as coisas acontecerem. Você é alguém que se levanta para fazer as coisas acontecerem. Tem 3 tipos de pessoas que eu costumo dizer, né? Existem aqueles que se levantam para fazer, aqueles que fazem. O segundo tipo de pessoas são aqueles que esperam as coisas acontecerem. E o terceiro tipo de pessoa é aqueles que perguntam: o que aconteceu? Estão perdidos. Eu quero declarar que você é aquele que faz as coisas acontecerem, que você não vai estar perdido, você vai caminhar com direção, a tua vida vai ter propósito, a tua vida tem um destino, você sabe onde você está e você sabe para onde você está caminhando. É por isso que você está buscando conhecimento, é por isso que você está buscando revelação, é por isso que você está investindo e buscando, entendendo, você quer mentoria, e eu quero declarar que você não vai esperar a hora certa. A hora certa de Deus na sua vida já chegou. Esse é o momento, é o momento. Não deixe que essa barreira, né, ficar só esperando, atrapalhe você, em nome de Jesus. Quarto ponto. Qual é a barreira do crescimento? Esse aqui tenho medo de cometer erros. 4 tenho medo de cometer erros. Gente, às vezes nós vamos precisar admitir que não temos todas as respostas, sabe? Um líder, não é feio você falar, um líder, um pastor, você falar que não tem todas as respostas. Se alguém te perguntar, eu não sei, mas eu vou buscar e vou trazer a resposta para você. Não é feio. O feio é você fingir que sabe e as pessoas ficar olhando para você sabendo que você não sabe. Então, você vai crescer quando você admite que você não sabe, mas que essa falta do conhecimento não vai ser um limitador, que você vai buscar naquilo que você não sabe. Agora, esse medo de cometer erros, ele tem paralisado muitas pessoas. Eu prefiro tentar e até errar do que deixar que o medo me paralise e eu não fazer nada. Medo do que as pessoas vão falar, medo dos questionamentos, e se eu errar, qual vai ser a reação do meu líder? Sabe o que eu aprendi? Nós, como pastores, nós, como líderes, nós precisamos permitir que as pessoas errem. Na liderança, a gente precisa permitir que elas errem. Por quê? Porque nós já erramos. Todo mundo aqui já errou no ministério. Todo mundo aqui já errou. Quem já errou alguma vez? Levanta a mão aí. Estou levantando até o pé, se possível. Eu já errei muitas vezes. Agora,
Por isso que é muito importante um mentor ao seu lado, porque às vezes nós erramos e nem sabemos que erramos e não tem ninguém que corrija. Quantos pastores eu vejo começando ministérios, quantos pastores eu vejo começando céu, que às vezes faz algo errado, algo tão simples, a gente vê, meu Deus, será que ele não está vendo? Não tem... Mas não tem ninguém para corrigir, ele não se submete a ninguém, né? O espírito independente, nós vamos falar, em uma das aulas, vamos falar sobre isso, né? O espírito independente impede a gente de se submeter a uma autoridade espiritual que pode ser um dos grandes canais, não é ser teto, não é ser limitador, não é ser tampa, mas a tampa de uma caneta marca-texto, cadê aqui? Tem uma caneta marca-texto lá para mim. Ó, essa tampa aqui, ó, ela pode ser uma bênção ou ela pode ser uma maldição. Se eu souber que, para que aquilo que está dentro dessa caneta, essa caneta carrega algo poderoso, ela marca, onde ela passa, ela marca. Aquilo que está dentro dessa caneta marca texto. E aquilo que está dentro de você, essa unção, vai marcar pessoas. Posso ouvir um amém aí? Você carrega uma unção que marca pessoas. Agora, se eu deixar essa caneta sem tampa, sabe o que acontece? Ela seca o que tem dentro dela. Sabe que tem muito ministério que está seco porque não reconhece o poder da tampa? Essa tampa não é para limitar, essa tampa é para proteger você. Então, tem muita gente que está seco aqui dentro porque não se permite ter essa cobertura. Mas isso é uma aula mais para frente que nós vamos falar sobre isso. Então, eu estou falando aqui sobre se permitir errar, mas sobre a importância de ter alguém que possa corrigir a rota. Você já botou lá no Waze, né? Você vai tomar um lugar, vai se dirigir a um lugar, e ele faz recalculando rota. E às vezes a gente precisa recalcular a rota, mas não tenha medo de errar, não tenha medo de começar, né? Às vezes são necessários. Se você for ver os grandes líderes da Bíblia, as pessoas que tinham chamados da Bíblia são pessoas que também erraram. Então, se você quiser crescer, você vai ter que se livrar do medo de cometer erros. Vou repetir, se você quiser crescer, vai ter que se livrar do medo de cometer erros. Né? Porque às vezes a gente acaba se paralisando, como eu errei, eu nem vou mais fazer, nem quero meter mais, acho que isso não é mais para mim, porque eu errei, porque acho que isso aí não é para mim, não, esse negócio Deus falou, mas calma, você está num processo de crescimento, levanta, errou, levanta, aprende, vamos para cima, vamos crescer, vamos aprender com os nossos erros, sabe? A sabedoria, ela tem duas maneiras, você pode aprender com os seus próprios erros, isso é uma etapa da sabedoria, ou você pode crescer com os erros alheios, que eu chamo um nível maior e melhor de sabedoria. Eu não preciso passar por algo para aprender. Eu posso aprender através do conhecimento. Outras pessoas já erraram. Então, por isso a importância de ter mentoria, de ter um pastor, de caminhar com alguém, com um discipulador, com alguém que possa me orientar naquela área. Que, de repente, é alguém que já passou, que está um passo à frente, que já passou alguma coisa que você não tem necessidade de passar. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa barreira de cometer erros, em nome de Jesus, se você já errou e estava paralisado pelo medo de errar, se livre disso, avance e se levante em nome de Jesus. A quinta barreira do crescimento é o perfeccionismo. Tem muitos líderes, muitas pessoas no ministério que não conseguem crescer. Por quê? Porque são perfeccionistas demais. Né? Pode ser uma das razões, eu costumo dizer que o perfeccionismo pode ser uma das razões que muitos líderes são centralizadores. Tem uma ideia de que ninguém faz como ele. E isso aqui é um grande impedimento ao crescimento seja da igreja, do ministério onde você lidera, da área que você lidera, ou até o seu próprio crescimento individual. O perfeccionismo, às vezes, pode ser essa razão. Né? Tem muita gente que é centralizador. Eu não vou compartilhar a liderança com outros porque ninguém faz como eu faço. O feito e o perfeito têm que caminhar juntos. Anote isso. O feito e o perfeito têm que caminhar juntos. Alguém usa uma frase que o feito é o melhor do que o perfeito. Realmente, né? Mas vale pelo menos fazer alguma coisa do que não fazer nada. Né? Pelo menos a pessoa tentou, enfim.
Mas eu costumo dizer, faça com o melhor que você tem. Não precisa ser, de repente, o perfeito, mas tem que ser o excelente. O que é o excelente? O excelente é fazer o melhor que você pode com aquilo que está nas suas mãos. O que é o melhor que você tem para fazer agora, na sua realidade? De recursos, de estrutura. Então, você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Agora, tem gente que é tão perfeccionista, que quer fazer tão perfeito, que ele acaba sendo paralisado por esse perfeccionismo que ele acaba não fazendo, porque ele só quer fazer se for extremamente perfeito. E ele esquece que ele não vai conseguir fazer perfeito, porque ele é a primeira pessoa a não ser perfeito. Né? Tem pessoas ao seu redor que não são perfeitas. Vai ter erro, né? Infelizmente, mas você precisa buscar a excelência. Né? Então, não deixe que o perfeccionismo seja uma barreira no teu crescimento. Tem gente que tem que ser tão perfeccionista que ele está se enganando, ele não se acha nunca capaz o suficiente. Vou repetir, tem gente que nunca se acha capaz o suficiente de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E, às vezes, tem tanto potencial, às vezes tem... Sabe, eu conversava com uma pessoa que é advogado, fala com várias línguas, tal, e ele dizia, pastor, eu me sinto incapaz de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu disse, cara, se você soubesse tanto talento, tantos dons, tanto potencial que está dentro de ti, tu precisa usar. Ah, mas é pouco, eu acho muito pouco aquilo que eu sei. Eu disse, pois é, Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus precisa que a gente use o que ele já nos entregou. É 5 pães, é 2 peixes. Mas a pergunta é, na mão de quem você vai entregar aquilo que é pouco? Aqui que é a diferença no reino de Deus. Por isso que não é uma empresa, por isso que é uma mentoria ministerial, porque são os princípios do reino e homem não vai entender essas coisas. 5 pães e 2 peixes, na ótica humana, é impossível, mas nós cremos quando nós estamos dispostos. Senhor, é pouco que eu sei fazer, é pouco ainda o que eu tenho, eu vou ter mais, eu vou buscar mais conhecimento, eu vou ter mais recurso, mas o Senhor vai te acrescentando conforme ele vê que pode confiar em você com aquilo que ele já entregou na sua mão. Porque, às vezes, a gente é muito fiel com aquilo que a gente não tem, mas a gente é infiel com aquilo que a gente já tem. Vou explicar como que é isso. Vou repetir. Às vezes, nós somos muito fiéis com aquilo que nós não temos, mas infiéis com aquilo que nós já temos. Como isso? Ah, Senhor, quando tu me der uma igreja de 10.000 pessoas para mim pastorear, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, quando tu me der aquele ministério, quando o pastor me chamar e me colocar naquela posição, eu vou fazer isso. Ah, Senhor, quando tu me der aquele dinheiro, quando sair aquela causa na justiça, eu quero dar aquele dízimo, aquela oferta, eu quero fazer. A gente é fiel com aquilo que a gente não tem, mas a gente não consegue ser fiel já no nível que nós estamos. E Deus, ele não mede a tua fidelidade por aquilo que vai vir, Deus mede a tua fidelidade no nível que ele já te colocou. E a maneira como você trata as coisas que Deus já colocou na sua mão, ou as pessoas que Deus já colocou debaixo da tua liderança, ou aquilo que Deus já te colocou para liderar. Pastor, eu ainda não sou líder de grupo nenhum, mas você sabia que você já é líder? Domínio próprio. Já ouviu falar domínio próprio? É liderança de si mesmo. Liderança, a maneira como você lidera, a fase que você está, vai determinar se você vai ser aprovado ou não para a próxima fase de Deus na sua vida. Se você recebe a habilitação de Deus ou não para a próxima fase de Deus. Vocês estão comigo aí, gente? Acorda aí, não dorme não, né? Não dorme não, se espreguiça aí, faz alguma coisa. Nós chegamos aqui a 1 hora, né, da nossa aula. Vamos lá, que nós ainda estamos na reta final. Se espreguiça aí, toma uma água, para que você não durma e receba tudo aqui que Deus tem para você. É isso aí, nós temos que aproveitar bastante, porque é um intensivão, né? Então, tem gente que se engana a si mesmo, não fazendo, né, aquilo que Deus colocou, porque ele é muito perfeccionista. Vamos lá? Número 6. Qual é a outra barreira? A 6ª barreira do crescimento ministerial,
do crescimento na vida, do crescimento nas finanças. É a dificuldade da inspiração. Pastor, eu não sinto vontade de fazer. Alguém aqui já passou por isso, por essa barreira? Não sinto vontade, eu quero, mas não sinto vontade. Escreve bem grande nesse tópico aí. Qual é a barreira da inspiração? Não sinto vontade de fazer. Aí você vai botar numa outra cor, assim, bem grifado, para quando você ler de novo, apenas faça. Não está com vontade? Faça. Esses dias, o Eli Soares, todo mundo deve conhecer aqui o cantor Eli Soares, ele fez um story e ele no Instagram, e ele correndo na academia, e ele disse, mesmo se você não tiver com vontade, vai e faça. Quando eu vi aquilo, eu disse, eu não estou com vontade, mas eu vou descer agora e vou para a academia. Sabe, às vezes o teu corpo vai dizer que não, às vezes as tuas emoções vão dizer que não, mas você simplesmente tem que fazer porque você sabe que é a coisa certa. Gente, nem sempre você vai ser motivado por alguém. Nem sempre você vai ser motivado por alguém. Nem sempre, nem todo momento da sua caminhada ministerial, você vai ter alguém dizendo, faça, leia, né, estude. Você precisa saber que tem coisas que você não vai sentir arrepio. Ei, Deus me tocou, aleluia. Estou sentindo, o anjo desceu aqui para mim fazer a dieta que eu sei que eu precisava fazer. Não, tem coisa que simplesmente você já sabe que é a coisa certa, apenas faça. Ser motivado é bom, mas às vezes você vai ter que simplesmente fazer o que Deus pediu para você fazer. Então, faça o que você precisa fazer. Para de dar migué em você mesmo. Para de dar desculpa para você mesmo. Para de deixar para amanhã aquele regime. Para de deixar para amanhã aquele livro. Termina. Vamos lá, nós precisamos. Eu estou falando, estou pregando para mim mesmo. Meu Deus, fala. Nós precisamos avançar, gente. Nós precisamos avançar naquilo que Deus tem me chamado. Então, a dificuldade da inspiração, às vezes você não vai sentir vontade de fazer. Vai ter dia que você não vai ter vontade de ir. Ministério não é para quem tem vontade. Ministério é para quem entendeu que é uma vocação para a fé, por fé. Eu gosto de uma definição do apóstolo Luiz Hermínio sobre ministério. Ministério, ele diz que ministério é uma chamada incrível para alguém ineficiente, inexperiente, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos necessários. Vou repetir. Ministério é um chamado incrível para alguém inexperiente, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos desejados. Ou seja, ministério é uma obra de Deus, gente. É uma obra de Deus. É por isso que ele diz lá, né, João, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então faça, siga o seu compromisso de continuar crescendo e permaneça. Vou repetir, siga o seu compromisso. Você precisa estar comprometido com você mesmo, comprometido, um compromisso de continuar crescendo, de permanecer. Vamos lá para a sétima barreira. Eu estou falando sobre as barreiras ao crescimento. A sétima barreira, às vezes, ao crescimento é a barreira da comparação. Isso é muito sério. A barreira da comparação. Ah, pastor, os outros são melhores do que eu. Tem muita gente muito melhor do que eu. Tem muita gente que fala melhor do que eu. Tem muita gente que tem mais dinheiro do que eu. É mesmo. Vai ficar aí de mimimi esperando a vida passar e não vai se posicionar naquilo que você tem. Fica só olhando para o gramadinho do vizinho. Eu preguei muito ano passado, eu disse, cuidado para você não olhar para o gramado do seu vizinho, porque o gramado do vizinho pode ser grama sintética. Ou seja, é só aparência. Você está aí todo preocupado e, de repente, o que você está vendo na vida de outros tem sido só impedimento. Irmãos, a gente deve olhar para as pessoas para se inspirar e não para se comparar. A gente precisa ter um coração aberto para aprender. Onde eu vou, eu quero aprender. Agora, eu não fico me comparando.
Sabe por quê? Porque comparação é uma estratégia do diabo para paralisar o seu crescimento. Se livre da comparação, em nome de Jesus Cristo. Você não é melhor e você não é pior. Você é quem Deus chamou você para ser e ponto. Você é e você tem aquilo que Deus quer que você tenha. Você não pode se ver nem além e nem aquém. Eu não estou competindo com ninguém. Você não está competindo com ninguém. Se tem uma pessoa que você pode estar competindo, é com você mesmo. Você precisa ser melhor do que você era ontem. Agora, eu não preciso ficar competindo. Escute, anote isso. Nós não somos competidores. Nós somos companheiros. Nós não somos competidores. Somos cooperadores. Somos companheiros de ministério. Amém? Por isso é o corpo. Por isso é o corpo. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Então, é muito importante, porque a comparação tem matado muita gente. Muita gente, né, vai para a rede social, depois olha, puxa, olha lá o que o outro está vivendo e eu estou aqui. As realidades são diferentes. A geografia é diferente, a cultura é diferente, os processos são diferentes. Fica na sua posição, honre os processos de Deus no lugar onde Deus te colocou. Não se compare. Sabe, eu quero dar o melhor naquilo que Deus me chamou para mim fazer. É isso. Eu quero dar o melhor de mim para aquilo que Deus me chamou para a minha missão, para o meu propósito, para o meu chamado. Agora, eu não posso competir, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro agora, eu preguei nas maiores igrejas lá naquele lugar, e eu posso entrar em crise. Eu vi igrejas lá que começaram há 5 anos, que estão com 3.000 pessoas, né? Eu vi pessoas lá que começaram o ministério depois de mim, vamos dizer assim, e o pastor tem vivido coisas tão preciosas, mas eu não posso me comparar, eu tenho que me alegrar. Sabe por quê? Porque às vezes você não está valorizando a fase que você está vivendo, mas as pessoas estão vendo o que você está vivendo no ministério. As pessoas gostariam de ter o que você tem e você tem menosprezado o que você tem. Por isso, por você não valorizar o que você tem, você... Sabe por quê, querido? Porque o que você tem é a semente que precisa ser plantada para você viver o extraordinário, o extra de Deus na sua vida. Por isso, eu estou batendo na tecla que crescimento vem com aquilo que você já tem. É a semente que é plantada, você rega e ela vai crescer. E, às vezes, esse crescimento não aparece mesmo. Existe uma fase do crescimento que é para baixo, as raízes, né? Quanto maior for o crescimento para cima, maior precisa ser o crescimento para baixo. Não vai aparecer, vai ter dificuldade, vai ter lutas, mas a hora que começar a florescer no tempo de Deus, aleluia, vai florescer, vai crescer, vai ser vistoso e vai abençoar muita gente o que Deus vai fazer na sua vida. Então, não se compare, né? Você pode se inspirar, mas não se comparar. E o último impedimento, a última barreira ao crescimento é a expectativa em achar que seria fácil demais. Essa expectativa, essa barreira de achar que seria fácil demais. Crescimento não é rápido. Crescimento não é rápido nem fácil. Anote isso. Crescimento não é rápido e nem é fácil, né? Por isso, o preparo é muito importante. E preparo leva tempo. A preparação para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, isso leva tempo. É o processo, é dia após dia, perseverando. Se tem uma palavra no seu chamado e no seu ministério que você precisa entender, que precisa ser grifado na sua vida, é perseverança. E perseverança é fazer as mesmas coisas, não só quando você está com vontade. Nem todo dia eu estou com vontade de orar, nem todo dia eu estou com vontade de ir para a igreja, nem todo dia eu estou com vontade de fazer aquelas coisas que eu sei que é certo. Mas a minha diferença de mim para outras pessoas é o quanto eu persevero naquilo que eu sei que são as coisas certas e fazem parte daquilo que vai me fazer crescer. E o interessante é que crescimento, a gente não vê a gente mesmo crescer, né? É igual o filho. O nosso filho, a gente não vê ele crescer.
Mas quando a gente chega na casa de alguém, meu Deus, como teu filho está grande, meu Deus, como mudou, olha só como ele está. As pessoas eles falam para mim do meu filho, falam alguma coisa assim, e eu digo realmente como cresceu, mas às vezes precisa alguém falar. Por quê? Porque a gente está crescendo e a gente não está vendo. Eu quero declarar, vocês estão crescendo. Quem sabe você não está vendo, mas você está crescendo. Eu tenho falado muito, tenho ensinado sobre crescimento em espiral. Às vezes a gente diz assim, puxa, eu estou no mesmo lugar, não estou vendo nada acontecer de diferente, mas é porque o seu crescimento está sendo no mesmo lugar, mas para cima. Você está crescendo no lugar onde Deus te plantou. Você está crescendo em nome de Jesus. Eu quero declarar que esse crescimento vai levar você ao destino que Deus tem para você, de um ministério próspero, abençoado. Você vai prosperar, frutificar no lugar onde Deus te plantou em nome de Jesus. Essa primeira palavra é tempo de crescer. Você está crescendo, você está buscando, lendo a Bíblia, lendo livros. Esse é o pastor, qual é o tempo de Deus na minha vida? É o tempo de preparo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? O tempo de preparo. Anote isso. Estou vivendo o tempo do preparo. Deus está te preparando para a próxima fase que vai vir. Mas entenda isso. Quando eu entendo que eu estou sendo preparado por Deus, isso é muito importante. Então, essa questão de crescimento é rápido demais, não é não, queridos. Eu comecei com 6 anos de idade, tocando bateria na igreja, no culto de domingo. Faz tempo, hein? Meu Deus. Então, tudo que eu passei no meu ministério, tudo que você passou, é para te levar aquilo que Deus tem. Cada um tem uma história. Se eu perguntar aqui, tudo que você já fez, você fez muita coisa no teu chamado que muita gente nem viu, muita gente nem sabe que você fez para o Senhor, mas Deus sabe, está anotado lá. E tudo isso fez parte do preparo de Deus para você viver coisas que você está vivendo e coisas maiores que você ainda vai viver. Ei, sabe aquele texto, quando chega o grande momento na vida de Davi, o grande momento na vida de Davi não foi no momento de paz, foi no momento de guerra. Ei, você está vivendo um momento de guerra? Se prepara, porque de repente o momento de Deus na sua vida não vem no momento de paz, vem no momento de guerra. A grande virada de Deus de prosperidade na tua vida vai vir no momento de guerra. E às vezes a gente fica assim, ei, sabe por que às vezes gigantes não tiram o nosso sono? Gigantes vêm para nos confrontar, porque esse teu gigante é uma revelação profética do que vem depois disso. O que vai vir depois disso é algo extraordinário. Só que esse gigante é algo poderoso, é para te promover. Agora, eu preciso estar preparado para o momento de Deus. Escreva isso, você precisa escrever isso. Eu preciso estar preparado para o momento de Deus na minha vida. Eu preciso estar preparado. Sabe, você sonha em pregar naquela igreja, tal. Vou abrir aqui para vocês. Eu sempre sonhei em pregar em 2 igrejas. Eu sempre sonhei em pregar na Igreja Batista Lagoinha e sempre sonhei em pregar na igreja do pastor Silas Malafaia. E hoje eu posso dizer que eu tenho podido estar nessas igrejas, ser ofertado por essas igrejas, abençoado. Mas eu disse, Senhor, e agora chegou o momento. Ei, quando o momento chegar, você nem vai se perceber que é o momento, simplesmente você vai estar lá. Sabe? Então, você não precisa simplesmente criar expectativas na chegada, mas você tem que aprender a desfrutar do caminho. Às vezes, a gente quer tanto chegar que a gente despreza o caminho. E para Deus é mais importante o processo do que o destino. Nós queremos chegar, mas para Deus o mais importante é o processo, porque o processo nós dependemos dele. O processo nós oramos mais, nós buscamos mais, nós estamos tão envolvidos. Eu preguei domingo sobre a necessidade de voltar a restaurar o altar. Sabe por quê? Porque Abraão é conhecido como aquele homem que fez tantos altares, 4 altares. Gênesis capítulo 12, ele vem fazendo altares. Mas depois que Deus dá a promessa, depois que Deus dá Isaac para ele, você não vê mais ele fazendo altares. Quando Deus dá um menino para ele, lá em Gênesis capítulo 21, você vai ler lá os primeiros versículos de 1 a 8, você vai ver, acho que provavelmente, versículo 8, em vez de fazer um altar,
depois que ele recebe, depois que ele chega no lugar onde ele gostaria de chegar, em vez de fazer um altar, ele faz um banquete, ele faz uma festa. E esse é o nosso problema. O problema não é chegar. O problema é se nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que nos manteram, nos fizeram chegar aonde nós chegamos. Você chegou orando, jejuando, se submetendo, mas cuidado para que o dia que você chegar, você não deixe essas coisas roubarem o teu coração, você achar que não precisa mais agora fazer o altar. Agora você está tão envolvido com o menino, está tão envolvido com Isaac, que você deixou de ser um fazedor de altar para fazer banquete, para se envolver com coisas que antes você não se envolvia. Por isso que teve o capítulo 22, Deus tem que chamar e dizer: ei, meu filho, eu quero o teu filho, me dá aqui o teu filho, vai fazer um altar, você não fez, eu quero tu na minha presença. Eu não tenho problema de fazer você chegar onde você quer chegar, mas não deixe de fazer aquilo que você fazia antes. A gente não pode perder no nosso chamado as dependências de Deus. E deixa eu falar, você tem planos, mas Deus tem propósitos maiores. O propósito de Deus é muito maior do que aquilo que você quer. Deus não tem problema de te levar e realizar alguns sonhos ministeriais no teu coração. Mas entenda, querido, não queira usar Deus apenas para realizar os teus sonhos pessoais, mas se deixe ser usado por Deus para cumprir os propósitos eternos. É diferente quando eu quero usar Deus para abençoar os meus caminhos, de que quando eu me deixo ser usado por Ele para cumprir os propósitos dele. Tem um momento que Deus mostra, Ele faz através da tua vida, Ele mostra para todo mundo que Ele está com você. São duas fases que eu aprendi no ministério, sabe? Sabe, pastora Senilson? Sabe, Fabrício? Tem duas fases. A primeira fase é a fase que Deus mostra para todo mundo que Ele está com você. Essa é a primeira fase. Mas a segunda fase é a fase onde Ele quer que você mostre para todo mundo que você está com Ele. Que Ele não tem mais nada para provar para você. Onde você faz as coisas porque você já tem a convicção. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Tem momento que Deus faz os milagres para você saber que Ele está com você. Mas tem momentos que você precisa fazer simplesmente porque você já aprendeu. Você, mesmo que não tenha sinais, mas você sabe, Ele está com você. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença. A convicção de você saber que Ele está com você. Então, o 8 essa questão de achar que seria fácil demais. Faça as perguntas certas para você no que diz respeito a onde é que eu quero chegar. Você sabe onde é que você quer chegar? Ah, não sei, Deus é que sabe, né? Não, Deus sabe, mas ele vai ter que revelar para você, você precisa saber. Como que eu vou saber? As perguntas são essas. Aonde eu quero chegar? Como eu vou fazer isso? Então, você precisa... Às vezes, a gente tem medo de admitir. Não, eu quero ser um líder de jovens. Não, eu quero ser um líder de célula. Não, eu quero ser um líder de uma grande igreja. Não, eu quero poder ser um líder de vários pastores. Não, eu quero poder ser um missionário. Eu quero poder... Eu não sei. Mas você precisa entender aonde você quer chegar. Anotaram aí esses 8 tópicos que são bem importantes? Diga comigo amém aí. Sim. Ô, pastor. Certo. Alguém quer comentar algo aí sobre isso que nós falamos aí? Você pode abrir o microfone aí para falar. Alguém quer comentar alguma coisa? A luta ali é expectativa no que, né? Qual é o... Quem é que está falando? O Hector. Oi, Hector, desculpa, pode falar um pouquinho mais alto? A luta ali é expectativa. O 8? Será que vai ser fácil? Expectativa em achar que vai ser fácil demais. Tá? Alguém quer comentar algo sobre isso? Pode comentar aí alguma coisa. Pastor Elias quer falar algo? Pastor, eu quero só agradecer, né? Porque, igual você falou, é mais do que compartilhar informações, são palavras proféticas liberadas sobre as nossas vidas e a gente precisa ouvir isso, sabe? A gente precisa... Às vezes a gente sabe de algumas coisas, mas precisa dessa reafirmação de Deus usando a vida de alguém para ministrar sobre a vida da gente. Muita gratidão mesmo.
Obrigado pelo seu compartilhar, pastor. Mais alguém aí quer compartilhar algo até aqui? Está sendo bom para vocês aí, gente? É. Muito bom, Aprendendo pastor. alguma coisa aí até agora? Apanhar na frente de um monte de gente Glória assim a é Deus. legal. Vamos lá, então. Aí. Apanhar na frente de um monte de gente assim é legal. E aí, Nando? Tem sido bênção? Fala, pessoal, tem sido uma bênção tremenda. Esses 8 impedimentos do crescimento falaram muito comigo, porque muitas delas a gente acaba tomando para nós como uma verdade, até como uma falsa modéstia, ou como um nível de autossabotagem, né? A gente se sabota de que, poxa, e isso, por mais que a gente sabe que é uma mentira, a gente conta e acaba acreditando nela. E obrigado, Junão, aí, porque foi tremendo, cara, né? O segundo impedimento ali que você falou, se puder me lembrar ali, fala para mim. O segundo foi... Sei como crescer. Não sei Isso. como fazer. Isso, não sei como crescer, né? E não sei como crescer. O pastor Júnior conhece aqui, a gente está fazendo... A gente não está abrindo uma igreja, porque eu acredito que a igreja não se abre, a igreja se planta, se nasce, né? Se gera. E nós estamos gerando uma igreja aqui na cidade de Joinville. Pô, a cidade de Joinville é uma igreja que tem... A cidade é uma cidade com muitas igrejas grandes aqui. E nós estamos lá no nosso universo com 50 pessoas, 60. E hoje de manhã, cara, depois de um culto de domingo abençoado, eu gastei a manhã inteira falando assim, o que é que eu preciso fazer para crescer? Porque eu não sei o que fazer para crescer. Eu não sei a estratégia, eu não sei o que mais eu faço, eu não sei para onde eu atiro. E aí, poxa, tu vê, é uma desculpa para não crescer, né? Então, cara, obrigado, foi cirúrgico. Eu vi que você foi conduzido pelo Espírito Santo e não para, mano. Você tem muito para transbordar aí, Amém. não só para nós que estamos aqui, Amém. mas para a região. Eu vejo você pastoreando muitos pastores, liderando muitos pastores, cara. Eu vejo isso. Você tem essa unção Amém. apostólica sobre a sua vida, Amém. mano. Tem um país Amém. que precisa queimar o que tu Amém. queima, mano. Amém. A gente quer poder servir e compartilhar. Obrigado pelo carinho, mano. Tamo junto. Tamo junto. Ei, depois a gente vai detalhar mais isso aí sobre o crescimento aí no individual, tá? Vamos ver o que Deus tem aí junto aí, tá? Pastor. Gente, vamos lá. Pastor, Depois eu vou abrir para mais pessoas aí. Sim, quem tá falando? É o Hector. Oi, Hector, pode falar. Ali nas barreiras ali, uma barreira que falou comigo, só quero botar rápido ali, que a gente se auto-sabota, eu particularmente, né? É que a gente nunca está pronto, nunca é a hora, né? E muitas vezes a gente é que nem a esponja, a gente absorve, a gente carrega algo dentro de nós e a gente acaba se sabotando, né? Dizendo que não é o tempo, e a gente fica procrastinando algo, né? Aquilo que a gente está sendo cheio de Deus, né? Então, quando está passando na minha cara, muitas vezes a gente acaba nos sabotando, né? É isso aí, é verdade. Gente, o crescimento já está dentro da casa, já está com a gente. Deus não vai te pedir algo que você não seja capaz de realizar. Deus não é injusto. Então, galera, só fecha os microfones. Eu vou continuar aqui acelerando. Deus não é injusto. Lembra daquela passagem que faltavam azeites? O profeta perguntou para aquela mulher, quem é que tu tem em casa? Gente, alguém precisa fechar aí. Acho que está com o áudio aberto. Vou esperar todo mundo fechar aí. Fecha o microfone. Tem algumas pessoas com o microfone aberto e está vazando. Isso, fecha o microfone. Vamos lá, estou esperando. Tem gente com o microfone aberto ainda, quem puder fechar. Não vou fechar aqui. Vamos lá, então. Você que está assistindo em outro momento aí. Então, olha só, aquela mulher, ela perdeu, né, o marido, os credores vieram tomar o filho e o profeta perguntou, o que tu tem em casa? A gente sempre quer dar uma desculpa porque a gente diz que não tem. O outro está crescendo porque ele tem isso.
Ele está crescendo porque ele tem aquilo, porque ele tem um amigo, ele tem influência, porque conhece o cara tal. É igual esses dias, alguém falou, mas tu conhece um monte de gente conhecida. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa, isso não veio do nada. Até essas coisas precisam ter uma construção. Não é do nada, é algo que já estava em casa. E o profeta perguntou assim, o que é que você tem em casa? A gente fala muito do que não tem, mas o milagre vai acontecer com aquilo que a gente já tem. Por isso que eu volto a bater na tecla hoje sobre valorizar o que a gente já tem. Pode ser pouco, mas a gente já tem. Agora, ela disse, só tem um pouquinho de azeite, aqui não tem nada. Não. Alguma coisa você tem. Agora, a pergunta é, o que você está disposto? É como você administra o que você tem. Cara, Jesus tinha 12, imagina um ano com 60. Não é verdade? É a maneira como a gente olha. Eu posso achar... aí o lance da comparação. Se eu olhar Jesus com 12, o Nando com 50, ou eu vou olhar para o meu vizinho com 6.000, mas depende, né? Uma funda na minha mão não dá em nada, mas na mão de Davi derruba o gigante, né? Uma bola de basquete na mão do... Como é que diz o nome aí do famoso aí do basquete? Qual é, filho? LeBron James, está falando lá, LeBron James. Michael Jordan. Michael Jordan. Uma bola de basquete na minha mão não vale nada, na mão do Michael Jordan vale quanto? Né? Então, gente, só peço, fecha aí o áudio que está atrapalhando um pouquinho, tem gente de áudio aberto. Então, assim, valorize o que você tem. O azeite só acabou quando acabaram as vasilhas. Sabe o que eu entendo isso? Na realidade, o azeite não acabou, o azeite parou. O azeite não acaba. O azeite não acaba. O azeite não acabou. O azeite só parou. O azeite parou quando pararam as vasilhas. Quando você para de oferecer estrutura para o crescimento, que o azeite para. Quem determina a quantidade do azeite não foi Deus, foi quem trouxe as vasilhas. Então, por isso que a estrutura, por isso que eu estou agoniado para arrumar um prédio maior, por isso que a gente precisa agir por fé também. Deus está pedindo estrutura, sabe? Eu entendo, às vezes nós queremos algo que nós não temos estrutura para suportar. Então, isso em todas as áreas. Então, isso é muito importante. Eu só quero terminar um ponto que eu deixei pela metade, no que diz a respeito no criar uma história no lugar onde Deus encaixou. Fala sobre o momento certo. Você está pronto para o momento certo. Eu falei sobre o tempo do preparo. Está pronto para o momento de Deus na sua vida. Vocês lembram do Davi com os gigantes. Mas o que habilitou ele para o momento certo foi o leão e o urso. Foi aquilo que ele fez, aquilo que ele matou, aquilo que ele construiu quando ninguém viu. Todo mundo quer tocar, né? Uma harpa lá no palácio do rei. Mas ninguém vê Davi tocando a harpa lá para as ovelhas quando ninguém vê. Todo mundo vai ver, né, o teu boom, o teu de repente, mas poucas pessoas viram você matando o leão e o urso. Vale a pena, mata o leão e o urso. Faz o que Deus está te pedindo, mesmo que ninguém esteja vendo. Mas são essas coisas que vão te habilitar para o momento de Deus na sua vida. Quando chegar a hora de Deus na sua vida, a tua história vai te habilitar para você viver o momento certo. Sabe aquele momento da virada, aquele momento chave de Deus na sua vida? Aquele momento quando você vê que não é você fazendo, mas é Deus fazendo, é Deus fluindo, não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Mas você precisa matar o teu leão, matar o teu urso, para que quando chegar o momento de Deus na tua vida, do gigante, ele não seja um obstáculo, mas seja uma oportunidade para te levar para uma próxima fase na sua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre chamado, sobre esse chamado de Deus. Chamado de Deus é um chamado para servir. Por que você quer liderar? Por que você quer fazer? Por que você está fazendo isso? Qual é a motivação? Deixa eu partir aqui do princípio falando sobre chamado, porque tem gente que, quando pensa em chamado, pensa em glamour, pensa numa posição, pensa em status, pensa até em ganhar dinheiro. Eu já vi gente
achando que a vida ministerial é para ficar rico. Então, o porquê você quer é muito importante. O chamado é muito importante. Agora, a motivação no qual você quer provar para alguém que você pode? Você quer provar para alguém que você é capaz? Você quer... O porquê que você quer? Alguém não acreditou em você e agora você quer isso só para provar, para mostrar. Cuidado com as motivações erradas. Tão importante quanto fazer a coisa certa é fazer a coisa certa do jeito certo. Alguém está com áudio aí, está dando aqui interferência. Vamos ver se tem alguém que está com o microfone ligado aí. Me ajude a desligar. O Redmi Note 9 Pro está aí, está com o áudio aberto. Então, desligue o áudio, por gentileza, para facilitar aqui para a gente. Vamos lá? Então, quero falar um pouquinho sobre chamado. Você vai descobrir o seu chamado usando aquilo que você tem. Pastor, como que eu posso descobrir o meu chamado? Né? Para a galera que ainda não descobriu, como que eu posso fazer? Como que eu posso me destravar? Me explica, vou explicar. Você vai descobrir o teu chamado servindo. Pastor, mas servindo? Servindo aonde? É usando aquilo que realmente Deus colocou já na sua mão. Sabe? Deus vai te chamar quando exatamente você estiver ocupado com as coisas de Deus. Servindo, por mais que, de repente, aquilo que você está fazendo hoje não seja ainda, vamos dizer assim, o alvo daquilo que você foi chamado para fazer. Né? As propostas e as opções, elas vão vir quando você estiver no caminho certo, quando você estiver fazendo as coisas certas. Né? E essas opções e propostas vão vir para tirar você do caminho de Deus, do caminho, sabe, do chamado. Então, a primeira coisa no que diz respeito a chamado, anote aí, número um, Deus só chama quem já está trabalhando. Deus chama quem está trabalhando. Você não vai descobrir o seu chamado parado. Você não vai descobrir o seu chamado parado. Você só vai descobrir a próxima fase quando você estiver se movimentando na fase agora. Então, isso é muito importante. Gideão, por exemplo, quando Deus chama Gideão estava malhando trigo. Ele estava trabalhando. Davi, ele estava fazendo o quê? Apacentando ovelhas. Estava trabalhando. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava pescando. Pedro estava trabalhando. Às vezes, o que você faz hoje não tem a ver com o teu propósito, mas é o jeito de Deus de ver você trabalhando. Vocês entenderam isso, gente? Então, no começo, a gente não sabe muito o que fazer. No começo, mas o importante é você estar servindo. Sabe, uma pessoa que não serve, que não... Anote isso. Uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver. Interessante isso, né? Uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver. Gente, eu levei um susto agora aqui, só para parar um pouquinho aqui, mas as crianças têm 2 tartarugas, né? E tem uma tartaruga que veio aqui e começou quase a subir no meu pé, aqui no momento da palavra. Então, vamos lá. Vocês estão comigo aí? Estão acordados aí? Tem gente que já foi arrebatado, estão todos aí, vamos lá. Então, Deus só chama quem está trabalhando, né? Por isso que você precisa estar servindo. Eu quero falar sobre a história de Elias e Eliseu, né? Eliseu, o que Eliseu era? Qual era a profissão de Eliseu? Ele era um agricultor, né? Ele trabalhava no arado, enfim, né? Com as juntas de boi. Então, Eliseu, ele era um agricultor. Agora, quando Eliseu estava lavrando as juntas de boi, Elias colocou a capa sobre ele. Então, Eliseu começou a fazer algo que não tinha nada a ver. Ele recebeu a capa sobre ele justamente porque ele estava trabalhando. Né? Elias vai lá na 12ª junta de boi, ele vai lá, lança a capa sobre ele. Então, você quer descobrir o chamado de Deus, trabalhe. Deus não vai fazer nada com gente parada, gente preguiçosa. Mark Anderson, ele fala algo, né, pastor Elias? Ele já esteve aí com você. Ele diz algo que eu gosto demais, que tem gente que é tão preguiçosa, mas tão preguiçosa,
que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Né? E é uma verdade. Então, as pessoas que Deus tem chamado para o ministério, a vida ministerial é uma vida de trabalho. Eu viajei a semana toda ministrando, pregando de manhã, tarde, de noite, cansado. Quando eu voltei, eu posei no aeroporto e o que eu fiz é marcar uma reunião com pastores e líderes. No domingo eu já estava me preparando para o culto. Então, às vezes, queridos, é uma vida de muito trabalho. Não, a vida ministerial não é uma vida só de praia, de água de coco, não. Você quer resultado, você vai precisar trabalhar isso em todas as áreas da vida, né? Claro que a gente precisa saber o tempo do descanso. Eu preguei uma mensagem agora sobre descansar é necessário. É muito importante. Agora, enquanto você trabalha, escute isso, enquanto você trabalha, Deus manda o profeta na sua direção. Tem gente que está servindo, que está trabalhando há muito tempo. Eu quero declarar, não pare o seu trabalho, porque enquanto você está trabalhando, Deus está mandando o profeta na sua direção, que vai ativar algo na sua vida para você entrar numa nova dimensão. É isso. Tudo vai mudar quando a capa vir sobre você. Tudo vai mudar, mas não pare de trabalhar, sirva. É o de repente de Deus acontece em quem está servindo. Sabe, pastor, mas o que o meu pastor mandou eu fazer é muito simples. É arrumar cadeira, limpar banheiro, ajudar na cantina, não importa. Eu, muito tempo, alinhei cadeira, ainda faço, sirvo, a pastora Kate está aqui. Por quê? Porque, queridos, a vida ministerial é para quem serve. E, na realidade, mesmo quando você estiver muito grande ministerialmente, de vez em quando é bom você fazer algumas coisas que você fazia lá no começo para lembrar quem você é, que você é alguém que serve. E no reino de Deus, maior é o que serve. Então, o chamado de Deus, a capa de Deus, que é um símbolo da unção, vem sobre quem está servindo. Né? A segunda coisa, Eliseu pediu, né? E quando a capa veio sobre ele, ele disse, olha, posso ir me despedir do meu pai e da minha mãe? Deixa eu me despedir, porque ele recebeu a capa do chamado, tudo ia mudar, é para abandonar tudo lá. E aqui me chama uma atenção um princípio, sabe, pastores? Homens e mulheres de Deus que estão aqui hoje, Mária está aqui, Fabrício, né, o Bruno, a Nátara, sabe o que eu aprendo aqui? Que quem tem um chamado, ninguém começa o chamado de Deus, o número 2, tá? Ninguém começa o chamado de Deus quebrando princípios. Anote aí. Ninguém começa o chamado de Deus quebrando princípios. O primeiro é Deus só chama quem está trabalhando. O segundo, ninguém começa o chamado de Deus quebrando princípio. Qual é o princípio? Eles disseram assim, olha, eu até vou, eu tenho um chamado, mas deixa eu honrar o meu pai, deixa eu avisar para eles, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Sabe o que isso que me ensina? Ele estava honrando níveis de autoridade. Porque tem gente que acha que porque agora tem um chamado, ele pode quebrar princípio de autoridade. Ele acha que não precisa mais a bênção de ninguém. Agora eu tenho um chamado, agora eu não preciso pedir mais bênção. Daí ele começa o chamado já todo errado, quebrando princípios de autoridade. E às vezes nós achamos que vamos ser completos realizando o sonho pessoal, mas a plenitude do chamado de Deus está quando nós cumprimos o que Deus falou, não apenas algo que eu quero, mas o que Deus quer. Você precisa verificar se no teu chamado você não tem quebrado princípios de autoridade. Você tem um chamado, boa coisa. É algo que Deus mandou você fazer, mas não quebre princípios. Espere o tempo de Deus. Espere Deus falar com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu nível de autoridade. Confirme, espere o tempo do envio, respeite os tempos. Se é Deus que vai fazer, Deus não é um Deus de confusão, Deus tem o seu meio, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, aleluia! Isso é muito importante. Então, Eliseu disse para Elias, olha, eu entendi, eu quero honrar meu pai e minha mãe, eu não quero quebrar princípio. Aí, o que ele diz? O que Elias diz para Eliseu? Vai e volta, então. Vai e volta. Sabe o que ele está dizendo? Ei, você pode até ir, mas volta, valoriza o teu chamado, valoriza o que você recebeu aqui, porque tem gente que vai e não volta mais. Ele está dizendo assim, olha, Eliseu, você precisa valorizar o que aconteceu. Eu te chamei para algo poderoso, eu te escolhi para algo grande. O chamado é temporal, mas o propósito é eterno, anote isso. O chamado é temporal, mas o propósito é eterno. Às vezes o teu chamado pode mudar. Você pode estar
fazendo algumas coisas momentaneamente. Por exemplo, eu estava no meu chamado servindo na área da música, né? Isso fez parte de um chamado temporal, mas o propósito não muda, o propósito é eterno. Hoje eu estou servindo em outra área. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, ele está dizendo, olha, honre os princípios, mas vai, mas volte, porque tem gente que vai, até hoje não voltou. Sabe como que tem gente que diz assim, quando eu me aposentar, eu vou. Quando eu receber aquele dinheiro, eu vou atender o chamado. Ô, Elias, fica aqui esperando. Ei, cuidado para não deixar o teu Elias esperando muito tempo, viu? Atenda ao chamado de Deus na tua vida. Tem gente que diz assim, deixa, quando eu terminar minha casa, quando eu terminar... Não, deixa eu me organizar, pastor, deixa eu me organizar. Está 10 anos se organizando. Está 10 anos se preparando. Ele foi, mas não voltou. Por isso que Elias disse para Eliseu, vai e volta. Vai e volta. Olha aí esse bebezão lindo aí. Ó. Amém? Então, cuide aqui mais uma vez. Valoriza o teu chamado. Valoriza o chamado de Deus na sua vida, né? Eu poderia valoriza o chamado da comparação, né? O chamado, querido. O que é chamado? É o que Deus te habilitou para fazer. Chamado é o que Deus te habilitou para fazer. João 4,35, olhar para os campos e verdes, eles já estão prontos, já estão maduros. Por que vocês falam que é daqui a 4 meses? O tempo é agora, o chamado de Deus é agora. Deus te chamou para agora, Deus quer usar você agora. Eliseu, ele levantou, o texto vai dizer que Eliseu levantou e seguiu Elias e serviu. 3 coisas, anote aí. O que Eliseu fez? Ele se levantou, seguiu e serviu. Vamos lá? Se levantou, seguiu e serviu. Então, aqui poderia... o 3 é vai e volta, né? O 3 é valoriza o teu chamado. E o 4? O 4 é Eliseu se levantou, seguiu e servia Elias. Agora, pega essa senha aqui no que diz respeito a chamado. Você não vai servir uma geração sem antes você servir o teu Elias. Às vezes a gente quer servir uma geração, a gente quer tocar o mundo, mas a gente não quer servir o nosso Elias. Sabe, queridos, eu por muito tempo servi muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, sempre com muita alegria. Eu não posso servir a nação sem primeiro servir a igreja local. Eu preciso servir. Josué, antes de servir a Israel, ele teve que servir a Moisés. Você precisa entender isso. E, às vezes, a gente não quer entrar nos princípios como esses tão fundamentais para o nosso crescimento. Eu não posso servir a nação se eu não servir a igreja local. Josué, antes de servir Israel, ele precisou servir Moisés, né? E Deus, aleluia, Deus ele esteve com Josué, porque Josué também esteve com Moisés. Então, é muito importante, tem um tempo que a gente precisa caminhar com algumas pessoas para que a gente também possa aprender e receber dessas pessoas. As pessoas que você caminha ou que você já caminhou, elas serviram como ferramenta de Deus na sua vida. Davi, para Davi ser formado como rei, quantas pessoas passaram na vida dele? Né? Com Davi, a gente aprende como a gente deve fazer. Com Saul, a gente aprende como a gente não deve fazer. Mas a sabedoria é aprender em todo o tempo com as pessoas que passam na nossa vida. Tem pessoas na sua vida que vão estar junto com você, pessoas até em posição de liderança, que vão te ensinar como você não deve nunca fazer. E tem outras que vão passar na sua vida que vão ser instrumentos de Deus para ensinar como você deve fazer. Com Saul, a gente aprende como não fazer. Com Davi, a gente aprende como a gente deve fazer. Na nossa vida vai passar muita gente. Na vida de Davi, passou quem? Quem passou na vida de Davi? Passou Miriam, né? Que era sangue do sangue dele, mas só debochava, né? Não acreditava. Gente que era da família, mas que não acreditava nele. Na vida de Davi, passou o filho que queria o trono, né? Gente que é da família, mas que quer o que você tem. Passou gente que não acredita nele, né? Passou o próprio pai, uma paternidade que não acredita no chamado, que não acredita na missão de Deus, acredita em qualquer outro, menos naquilo que ele carregava. Na vida de Davi,
passou um Saul, que era aquele líder que era para abençoar, que era para encorajar, mas que só perseguia e só queria matar. Na vida de Davi, para ele ser quem ele foi, precisou até um gigante passar na vida dele. Mas todas essas pessoas foram ferramentas de Deus para que pudessem formar um rei. Sabe? Todas as pessoas, até aquela que você orou, Senhor, tira essa pessoa é muito encrenca no meu ministério. Sabe aquela pessoa ruim? Você já teve pessoa ruim no teu ministério, junto com você, que te perseguia, que te falava mal em alguma fase de você, que você diz assim, meu santo não bate com aquela pessoa. Deixa eu falar, aquela pessoa foi a lixa de Deus na tua vida para preparar você, você nem sabe. Por isso, se você está com uma pessoa que está te perseguindo, está falando mal, por isso que a Bíblia fala para a gente orar pelos nossos inimigos, porque eles são ferramentas de Deus na nossa vida para nos preparar em áreas que a gente acha que está preparado. Aquela pessoa que você não gosta, normalmente você não gosta porque ela fere a área do teu temperamento que você fica mais irritado. Eita coisa! E daí você está sendo tratado por Deus através dela e você nem sabe. Por isso que a Bíblia fala da mesa na presença dos meus inimigos. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar pelos inimigos. O pastor Tiago disse que vai embora. É verdade, gente. Então, até aquela pessoa que você acha... Por isso que você tem que dar glória a Deus pelos teus inimigos. Porque eles não sabem, eles estão fazendo você crescer. Eles estão impulsionando, eles não estão parando, eles estão empurrando você mais para o seu propósito, eles nem sabem. Aleluia! Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Então, querido, você precisa caminhar com gente que vai te ajudar a cumprir o teu propósito. Eu estou falando aqui que Eliseu levantou, né? Por isso que tem gente que tem que se levantar, seguiu Elias. Quem é o seu Elias? Quem você está seguindo? Quem você tem ouvido? As mesas que você senta determina muito o que você ouve. O que você ouve determina o que você vive e o que você fala. Por isso, é muito importante. Hoje eu ouvi até uma frase que eu achei muito interessante. Depois procura lá o Instagram da Viviane Martinello, né, uma mulher de Deus aqui de Criciúma, da Abapai, e ela escreveu algo sobre a mesa, sobre as mesas que você senta. A mesa que Daniel sentou, a mesa que Mefibosete sentou, né? Tantas mesas, a mesa de que os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, a mesa que eles sentaram se torna a mesa da revelação. Cada mesa que você senta vai determinar algo, vai acontecer na sua vida. Hoje nós estamos aqui sentados na mesa do conhecimento, e isso vai fazer uma diferença grande na sua vida. E tem algumas mesas que nós não sentamos ainda, mas que Deus está nos preparando para que nós possamos sentar nessas mesas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Deus vai te posicionar em mesas que você nem imagina que você seria capaz de um dia estar sentado lá. E isso, quem vai te posicionar lá não é as tuas habilidades, não é o teu dinheiro, não é o teu network. O que vai te posicionar lá chama uma coisa: graça de Deus. É a graça, é a capacidade de Deus em nós, para nós estarmos em lugares que nós não seríamos capazes de estarmos. Hoje eu tenho sentado em mesas que eu disse, Senhor, eu não seria capaz de sentar com essa mesa, porque graça é a capacidade de Deus em nós para estar em lugares que nós não seríamos capazes de estar. Graça é a capacidade de Deus em nós para fazer coisas que pela nossa força nós não seríamos capazes de fazer. Graça é a capacidade de Deus em nós de sermos aquilo que nós não seríamos capazes de ser. Eu não seria capaz de ser o pastor da igreja que eu sou. Eu não sou, eu tenho isso muito forte na minha cabeça. Eu não sou o pastor da igreja que eu sou hoje porque eu sou bom, porque eu sou capaz, mas é por causa da graça dele na minha vida. Eu não sento nas mesas que eu sento hoje porque eu sou bom. Isso é graça de Deus na minha vida. Quanto mais você entende que não diz respeito à tua capacidade, à tua habilidade, mas você entende que diz respeito é nele, por ele, para ele, são todas as coisas, mas ele vai fazer, porque você está dando glória. E nisto meu Pai é glorificado, que você dá muito fruto. Você dá fruto, isso glorifica o Pai. E se você está dando fruto, Deus vai te posicionar em lugares que vai dar glória para ele. Então, você precisa entender e ter muito claro, porque quando Deus te colocar nos lugares de posição de influência maiores, você vai entender a glória dele, o louvor é dele, isso não vai roubar o teu coração. O Isaac não vai roubar o teu coração. Posso ouvir um amém aí, em nome de Jesus? Então, queridos,
você precisa entender. Eu estou falando aqui que chega uma hora que você precisa servir o teu Elias. Eliseu, a gente quer o chamado e a gente já quer ir para as nações, a gente já quer bombar, a gente já quer ver coisas grandes acontecendo. Então, quem está servindo para um dia, Deus vai usar você para uma geração. Para Samuel ouvir, olha só que forte, para Samuel ouvir a Deus, ele precisou primeiro ouvir a sua liderança, o sacerdote Eli. Lembra quando Deus fala com Samuel? Samuel, ele acorda e ele vai aonde? Ele vai lá no Eli. Eli está me chamando? Não estou te chamando, volta a dormir. Depois ele diz, Samuel. Aí ele volta lá e vai de novo no Eli. Depois de terceira vez, aí Eli diz assim, ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, é Deus que está falando com você. Quando ele falar de novo, chamar, diga, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, antes de você aprender a ouvir a voz de Deus, primeiro você precisa ouvir a voz do teu pastor, a voz da tua autoridade espiritual. Tem gente que não tem uma revelação sobrenatural porque não consegue respeitar o natural. Isso veio agora, hein? É bom, hein? Tem gente que não consegue ter uma revelação do sobrenatural porque não consegue ouvir o natural através do seu homem de Deus, do seu pastor, da sua liderança, da sua esposa. Isso é muito importante. Então, depois ele aprendeu a ouvir a Deus. Então, existe o chamado, existe uma parte do chamado, queridos, anote isso. Existe uma parte do chamado que se chama o chamado universal. Por exemplo, o que é o chamado universal? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, é um chamado universal. Não é da Igreja Universal, é de todos nós, né? Mas o chamado universal é porque o texto vai dizer, ide fazer discípulos, né? Batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ir às nações, o ide. Então, isso é um chamado que não é para algumas pessoas específicas, é para todos. Todos nós, independente de ser pastor ou não, tem um chamado, fazer discípulos. E isso é uma incumbência. Isso não é um talvez, se você quiser, quem sabe ou não. Isso é algo de Deus para a sua vida. Você já tem um chamado. Qual é o seu principal chamado? Ah, pastor, se você chegou aqui nesse curso dizendo eu não tenho chamado, não sei qual é o meu chamado, você já descobriu que você tem pelo menos um chamado universal, que é ir fazer discípulos. Por isso nós estamos aqui para ser treinado. Como eu posso formar a pessoa? Fazer discípulos é um trabalho artesanal, demora, leva tempo, né? Formar novas lideranças, batizar, ir às nações, é o que Deus espera de cada pessoa que recebeu a Jesus Cristo, que se tornou filhos, né? Cada um que nasceu de novo. Então, isso é muito, muito importante. Amém? Anote aí, Deus vai te usar conforme a tua fome. Isso é muito importante que você entenda. Deus vai te usar conforme a tua fome, né? Agora, entenda também, cuidado para você, depois nós vamos falar mais para frente a diferença de vocação e chamado. A diferença de vocação, chamado, essas palavras, propósito, né? Anote aí, ó, ser, escreva assim, ó, ser para fazer, e não fazer para ser. Isso é muito importante, né? Você não faz para ser. Você faz porque você já é. Você entende? Não tem nada que você faça para que Deus te ame mais ou menos. Deus simplesmente decidiu te amar. Então, nós fizemos porque nós já somos. Né? Você não espera, tem muita gente que espera ter uma posição para fazer alguma coisa para Deus. Sabe? Você já sabe, você já recebeu um chamado de Deus. Faça aquilo que Deus colocou no teu chamado. Eu vou falar depois, outro dia, sobre vocação, sobre esse chamado, essa palavra, né, vocare. Nós vamos estudar muita coisa ainda, muita coisa bacana. Hoje só foi assim para a gente dar uma introdução naquilo que Deus tem para nós, é um chamado de Deus.
Eu quero declarar esse tempo de Deus movendo as águas no teu chamado, Deus te conectando com pessoas de propósito que vão te ajudar, que vão te ensinar, que vão ser instrumento, que vão te preparar. Esse é o tempo que o Senhor, a palavra de hoje é o tempo do preparo, o tempo do crescimento, o tempo de nós recebermos a capa, essa unção fresca, o tempo de nós usarmos aquilo que nós já temos, deixar de olhar para o que não temos e organizarmos, valorizarmos, usar melhor o que nós temos, celebrar o que nós já temos. Parece ser pouco, mas celebre o nível que você já está, e isso vai ser assim, ó, de extrema importância para a sua vida, tá bom, queridos? Nós já estamos quase chegando ao final. Eu anotei muita coisa para compartilhar, e nesses dias nós já falamos aqui sobre a comparação, né? Sobre o chamado. Um outro ponto que você pode anotar aí, no que diz respeito ao chamado: cuide nesses dias da nossa escola, desse treinamento, dessa mentoria. Cuide com as distrações. Isso é muito, muito importante, né? Cuidado com as distrações. Anote aí 2 Reis, capítulo 4, versículo 29, né? 2 Reis, capítulo 4. Alguém tem Bíblia aí? Vamos só fechar aqui com esse texto. Cuidado com as distrações. Cuidado para que você não fuja do propósito de Deus, que você foque aqui, né? Coloque isso como algo muito importante. Alguém achou aí? 2 Reis, capítulo 4, 29. Eu quero que alguém leia para mim, para a gente poder chegar à reta final. Quem pode ler aí? Lê aqui, pastor. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não o responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Vai embora? Olha aí, até aí está ótimo. Olha só, o que fala de sair foco? Está falando de foco, está falando de não se distrair. Ó, você tem uma missão, né? Ó, você vai direto. Como fala o Manezinho, toda a vida reta. Não para, não se distraia. Ministério, às vezes a gente está uma hora, a gente está numa montanha, uma hora a gente está lá no alto, animado, daqui a pouco a gente já não quer mais, quero saber de mentoria, não quero saber de igreja, não quero... Não. Seja constante. Que você seja conhecido como uma liderança constante, como alguém que começa e termina as coisas. Isso é muito importante. Você aprendeu hoje que você não vai se comparar, você não vai se distrair, você não vai se comparar, né? Falando de Josué e Moisés, eu tenho uma frase que eu anotei: aonde tem Josué e Moisés, não faz falta, né? Você honra Moisés, mas se tem o Josué que está posicionado, você não precisa se comparar. Deus te levantou como um Josué, tem terras para você conquistar. Entenda o tempo de estar perto de Moisés, estar recebendo de Moisés, né? Uma outra coisa, no final dessa palavra, para você refletir, assim, para deixar uma rajada de informações nessa reta final, em que diz respeito ao teu chamado: cuidado com o pessimismo. Não seja alguém pessimista. Números capítulo 14. Não adianta olhar, a terra é boa, ministério é bom, mas eu acho que não é para mim. Não, pare de olhar assim. Sabe, tem gente que prefere acreditar em tudo que dá errado, porque só para mim dá errado, porque ninguém acredita no meu ministério. A gente, às vezes, precisa parar de mimimi. Você precisa ser o primeiro a acreditar. Se você não acreditar no chamado de Deus na sua vida, ninguém vai acreditar por você, não. Você precisa ter consciência. Eu tenho um chamado. Deus me chamou para algo. Eu carrego uma unção. Valorize a unção. Valorize o que você carrega. Honre o chamado de Deus. Se posicione como alguém que tem um chamado. Um homem de fé não pode ser uma pessoa pessimista. Você tem um chamado. Você precisa ser alguém que entenda e valorize o seu chamado. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Foi bom aí? Anotaram algumas coisas preciosas aí? Próxima segunda a gente volta com mais informações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero poder orar aqui por vocês, Pai, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra, esse tempo de crescimento, Pai, esse tempo de avanço, esse tempo de ativação do chamado, que essa semana, Pai, essa palavra possa mover no nosso coração, que eles possam praticar aquilo que eles não estavam fazendo. Eles volte à leitura, volte à oração, volte a jejum, volte ao tempo de buscar, de estar incendiado, Pai. Que o chamado floresça, que esse crescimento, Senhor, possa se manifestar de uma maneira poderosa, Senhor. Que eles recebam, Senhor, esse fogo no coração deles, que eles tenham um foco, tenham um destino, que as promessas do Senhor possam se concretizar na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém
e amém, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, pratique a palavra, durante a semana revejam o que vocês ali também aprenderam, tá bom? E a gente lá no grupo, nós vamos também colocar muitas informações bem bacanas no nosso grupo ali também. Se você quiser compartilhar, eu peço para vocês compartilhar ali foto, compartilhar ali, deixa eu só botar aqui junto aqui, aí, compartilhar muita coisa bacana que vocês puderem ali. Vocês têm uma frase, anotaram uma frase bacana, compartilhe ali, compartilhe os tópicos, vamos usar o grupo ali para a gente estar relembrando, né? Eu vou estar compartilhando nas próximas aulas com vocês alguns livros, pelo menos nesses 3 meses, se vocês quiserem ir comprando, né, os livros. Um deles que eu vou estar compartilhando junto com você, deixa eu ver se está aqui, é o livro Lealdade e Deslealdade. Esse livro aqui, ó, vê se vocês estão conseguindo ver. Lealdade e Deslealdade, tá bom? Próxima aula, próxima semana, provavelmente eu vou começar a falar sobre esse livro. Nós vamos começar a falar sobre a característica de um ministro, né? Então vai ser fundamental. O outro livro já tem alguém que está com ele lá na mão. O Fernando já pegou, o Nando já pegou. Uma igreja com propósito, né? Coloca bem na tela aí, Nando. Coloca bem na tela, ó. Tá aí, ó. Uma igreja com propósito. Então, todo líder precisa ler esse livro, né? Também estou com ele aqui, ó. Uma igreja com propósito. Aqui tem tudo que você precisa saber, ou grande parte. Não, todo líder que quer pastorear uma igreja, que deseja liderar, tem que ler esse livro. Esse aqui, ó, fala sobre a sua lealdade e a lealdade da sua equipe. Isso aqui é muito importante também. E tem um outro livro que, provavelmente, semana que vem nós vamos falar sobre lealdade e deslealdade, e eu vou começar no segundo tempo falando sobre os 5 níveis de influência, de John Maxwell. Então, alguém já tem esse livro? Alguém tem? Tem, Fernando também tem. Quem não tem, procure, tente baixar também, né? De repente, vocês conseguem baixar esses livros. Eu vou tirar a foto, vou bater o print da capa deles para botar no grupo, os nomes ali. Se vocês puderem adquirir esses 3 livros, Uma Igreja com Propósito, Lealdade e Deslealdade, e também os 5 níveis de influência, vai ser muito importante. Depois, durante esses dias, eu vou fazendo algumas citações. Mas já procure lendo, procure buscando informações, porque eu sei que vai abençoar muito, muito a sua vida, tudo aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Peço o compromisso de vocês. Não percam nenhuma das aulas. Procure ver ao vivo, né? Caso não possa, um dia ou outro, mas ao vivo é diferente, a interação é diferente, a unção, né, é muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que realmente não podem, né? Eu creio que vão receber da unção da mesma forma, mas é diferente. Então, se você puder, receba aí no nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Só deixa eu pegar um celular aqui para me tirar uma foto da tela, aqui para a gente compartilhar. Vocês estão tão bonitinhos. Aí vocês vão dar um sorriso. Pastora Kate, me presta o celular aqui? Ou eu vou pegar o meu celular aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se o pessoal que está com a câmera fechada quiser abrir a câmera só para tirar uma foto rapidinho aí, isso aí, o casal 20 ali, lá da Palhoça, a Adelei e a Ananda também, né? Vamos lá, abre aí, todo mundo, que eu quero tirar uma foto linda de vocês aí. Vamos lá, deixa eu ver só como é que... Tirar aqui o bate-papo aqui, que senão não vai aparecer todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, todo mundo com cara linda aí, abençoado em nome de Jesus. Sorriso, gente. Sorriso. Aê, aqui também. Mais uma. Fechou. Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho. Vou aqui fechar aqui a gravação. A aula vai ficar disponível também. Eu vou botar o link ali, se você quiser rever, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar ali no grupo. Estamos ali para servir. Durante a semana, a gente vai marcando também. Nós vamos ter atendimentos individuais também, tá? Mentoria individual, para bater um papo, para ver como a gente pode ajudar cada um no seu chamado de forma individual, na fase que você está. Estamos aí, vamos começar a caminhada de 3 meses, 12 aulas juntos em nome de Jesus. Tamo junto, até lá, como eu sempre falo, me queira bem, que eu te quero bem, e o Senhor também. Tchau!